Hoje a Sala de Guerra te apresenta finalmente do começo ao fim a história completa da Força Expedicionária Brasileira. Quando a Segunda Guerra Mundial começou na Europa em setembro de 1939, engolfando na luta as maiores potências do continente, os países do continente americano se viram pegos numa situação delicada, pois muitos deles mantinham fortes relações comerciais e políticas com as nações em guerra, inclusive sediando diversas missões militares destas nações. O consenso entre a maioria dos países americanos foi emitir individualmente declarações de neutralidade naquelas semanas de setembro, e o Brasil foi um dos países que respondeu desta maneira à nova crise internacional. No ano seguinte, todavia, o rápido e impressionante sucesso alemão em sua ofensiva de verão, levando à derrocada da França em apenas 6 semanas de combate, levou a um completo redesenho do balanço de poder no hemisfério, colocando a Marinha de Guerra alemã em franca operação no Atlântico a partir de portos franceses. Tal mudança alertou Washington para um possível aumento da influência alemã nos países americanos, e para lançar uma reação a esta possibilidade, foi realizada em julho de 1940 a Conferência de Havana, na qual chanceleres de todo o continente emitiram uma declaração conjunta, que dizia que um ataque a qualquer país americano seria considerado uma agressão a todos eles. Com as possibilidades de comércio com a Alemanha se tornando cada vez mais remotas, o presidente brasileiro Getúlio Vargas percebeu que naquele momento somente os Estados Unidos poderiam oferecer ao Brasil as oportunidades comerciais e financeiras que o país precisava, e orientou seu ministro de Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, a buscar um estreitamento de laços com Washington. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos perceberam o alto valor estratégico do Brasil para a guerra no Atlântico, visto que o prolongamento de terra representado pelo Nordeste brasileiro era a base perfeita para o lançamento de missões antissubmarino ao longo do Equador, com vistas a proteger suas linhas de comércio marítimo. Sem apoio brasileiro, a Marinha dos Estados Unidos não poderia realizar adequadamente tais missões, pois suas bases continentais se localizavam muito longe dali. E, para tanto, um considerável esforço diplomático foi feito para convencer o governo brasileiro a ceder bases aéreas e navais no Nordeste. Um notório opositor da presença americana no Nordeste era o ministro da Guerra brasileiro, o general Eurico Gaspar Dutra, que ao mesmo tempo se via na difícil situação de rearmar e modernizar o exército brasileiro para contrapor a ameaça regional representada naquela época pela Argentina, que ainda era a maior potência econômica da América do Sul, e cujo exército havia sido treinado por uma missão militar alemã. Mas em março de 1941, com a criação em Washington do programa Lend-Lease, um vasto financiamento para a aquisição de material de guerra por potências estrangeiras aliadas, Dutra viu uma imensa oportunidade descortinar-se para o Brasil, e a partir daí as negociações com os Estados Unidos se aceleraram. Em junho, a Marinha dos Estados Unidos começou a operar a partir dos portos de Recife e Salvador, e também foi iniciada a construção de vastas bases aéreas em Belém e Natal, com a chegada em fluxo contínuo de milhares de militares americanos a essas cidades. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, tragando os Estados Unidos em definitivo para a guerra no dia seguinte. Esta situação novamente ressoou por todo o continente, fazendo com que fosse convocada a Conferência do Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 1942, na qual diversos países, com destaque para o Brasil, romperam relações diplomáticas com as potências do eixo. Essa decisão colocava o Brasil numa posição de virtual aliado dos Estados Unidos, e a Alemanha reagiu autorizando o afundamento de navios de bandeira brasileira, fato que impulsionou ainda mais a escalada das ações militares brasileiras para proteger sua navegação. Em 22 de maio de 1942, o submarino italiano Barbarigo, curiosamente comandado pelo capitão ítalo-brasileiro Enzo Grossi, foi avistado na costa do Ceará após ter atacado um navio mercante nacional, e pouco tempo depois foi encontrado por um bombardeiro North American B-25 Mitchell da Força Aérea Brasileira, pilotado pelo capitão Oswaldo Pamplona.
Pamplona aproximou-se e bombardeou o submarino, que também abriu fogo com suas armas antiaéreas do convés, mas nenhum dos ataques foi fatal ao adversário. A ação brasileira, todavia, foi anunciada publicamente pelo ministro da Aeronáutica, Joaquim Salgado Filho, e interpretada pela Alemanha como uma declaração de guerra do Brasil. No dia seguinte, 23 de maio, o governo brasileiro assinou com os Estados Unidos os Acordos de Washington, no qual o governo americano se comprometia a financiar em $200 milhões via Lend-Lease a compra de material de guerra moderno para as Forças Armadas brasileiras. Os acordos também previam a criação de 2 comissões militares mistas Brasil-Estados Unidos, uma em Washington e outra no Rio de Janeiro, para regulamentar a nova aliança entre os 2 países. Enquanto a Comissão do Rio de Janeiro tinha por principal objetivo coordenar a atuação da missão militar americana para treinamento das Forças Armadas brasileiras, a de Washington tinha foco na coordenação militar conjunta para a defesa do Nordeste, que à época havia ganhado importância ainda maior, tornando-se a principal via de acesso aéreo para suprir o esforço de guerra britânico no norte da África. Enquanto essa comissão ainda se organizava, em 16 de agosto o submarino alemão U-507 do Kapitänleutnant Harro Schacht aproximou-se da costa do Sergipe, adentrando a zona de navegação de cabotagem, afundando 5 navios brasileiros em 48 horas e causando a morte de 600 pessoas. Este evento provocou uma onda de protestos pelo país, resultando na declaração de guerra do Brasil contra a Alemanha e Itália em 22 de agosto de 1942. A declaração de guerra pegou o general Estevão Leitão de Carvalho, representante do Exército Brasileiro na Comissão de Washington, em suas preparações finais para a primeira reunião do órgão, que aconteceu em 3 de setembro. O novo cenário trouxe celeridade aos trabalhos e a comissão aprovou 5 resoluções em sua primeira reunião, a maioria concernente ao Nordeste brasileiro, e até o final de 1942, 13 resoluções haviam sido aprovadas em Washington. O foco no Nordeste, contudo, começou a perder importância após a invasão norte-americana do Marrocos e Argélia, a Operação Torch, realizada em novembro, fato que afastou de vez o perigo de uma ação alemã através do Atlântico contra o Brasil. A partir de então, começou a ser tramitada no Ministério da Guerra a proposta de enviar um contingente de tropa brasileira para combate no exterior, e em 6 de janeiro de 1943, Dutra apresentou a Vargas a proposta de criação de um exército expedicionário, com 4 divisões de infantaria e mais uma divisão blindada, a serem equipadas com material americano. Getúlio Vargas aprovou o documento e Dutra então submeteu a ideia à Comissão de Washington, e Leitão de Carvalho iniciou as tratativas com o Exército dos Estados Unidos. Porém, o primeiro semestre de 1943 viu um rápido avanço do esforço aliado no norte da África, causando uma consequente perda de prioridade para as tratativas com o Brasil, especialmente depois da rendição do eixo na Tunísia em 13 de maio. Percebendo o atraso, Dutra conduziu seu próprio processo dentro do Ministério da Guerra, adiantando-se a Washington, e no dia 9 de agosto emitiu a Portaria número 4744, que criava o dispositivo organizacional da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. Naquele mesmo dia, enviou um telegrama sigiloso para São Paulo, endereçado ao comandante da 2ª Região Militar, o general João Batista Mascarenhas de Moraes, dizendo: "Consulto o prezado camarada se aceita o comando de uma das divisões que constituirão o corpo expedicionário. Preciso de uma resposta urgente, pois caso afirmativo fará estágio nos Estados Unidos." Experimentado oficial de artilharia prestes a completar 60 anos de idade, Mascarenhas viu-se extasiado com o convite e imediatamente emitiu sua histórica resposta: "Muito honrado e com satisfação respondo afirmativamente à consulta que Vossa Excelência acaba de fazer-me." Logo em seguida, Dutra decolou para os Estados Unidos para garantir a aprovação da resolução, e na reunião do dia 21 de agosto, a Comissão Mista em Washington aprovou a criação do Corpo Expedicionário Brasileiro com 3 divisões de infantaria, para atuar no exterior dentro da cadeia de comando americana. Apesar de sua preocupação com o atraso das negociações com Washington, Dutra não quis acelerar o processo de preparação das unidades expedicionárias, entregando para a tarefa uma das divisões de infantaria já disponíveis no Nordeste,
pois não queria deixar a região desguarnecida com tamanha presença militar americana por lá. Desta maneira, ele ordenou a constituição da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária com unidades oriundas de 4 regiões militares diferentes, do Sudeste e Centro-Oeste brasileiro. A infantaria da força foi colocada sob comando do general Euclides Zenóbio da Costa, veterano da Revolução de 1932, e seus 3 regimentos selecionados foram: o 1º Regimento de Infantaria, comandado pelo coronel Aguinaldo Caiado de Castro, sediado no Rio de Janeiro; o 6º Regimento de Infantaria, comandado pelo coronel João de Segadas Viana, sediado em Caçapava, São Paulo; e o 11º Regimento de Infantaria, comandado pelo coronel Delmiro de Andrade, sediado em São João del Rei, Minas Gerais. Além disso, foi trazido de Aquidauana, no estado do Mato Grosso, o 9º Batalhão de Engenharia, comandado pelo coronel José Machado Lopes. A artilharia da divisão seria composta por 4 grupos de obuses autorrebocados, 3 com armas de 105 mm e um último com calibre 155 mm, cujo comando geral foi entregue ao ex-interventor federal no Rio Grande do Sul e recém-promovido general Oswaldo Cordeiro de Farias. A divisão contaria também com uma pequena unidade de cavalaria, o Esquadrão de Reconhecimento, cujos quadros foram retirados do 2º Regimento Motomecanizado sediado no Rio de Janeiro, bem como com o 1º Batalhão de Saúde, oriundo de unidades médicas cariocas e paulistanas. Além disso, completavam a divisão uma companhia de manutenção, uma companhia de transmissões, um pelotão de polícia e uma banda de música. Mesmo fazendo parte da cadeia de comando norte-americana, a divisão deveria possuir uma estrutura de suporte própria na Itália, com um depósito de pessoal para recompletamentos, uma seção de justiça militar, uma unidade dos Correios e outra do Banco do Brasil. E todos esses órgãos não divisionários foram colocados sob o comando do general Olímpio Falconier da Cunha. A chefia de Estado-Maior da FEB foi entregue ao coronel Floriano de Lima Breiner, oficial que ficou inicialmente responsável pela organização e vistoria das unidades selecionadas para integrar a divisão, percebendo que algumas delas encontravam-se em estado precário. Em seus primeiros dias de comando, Mascarenhas concentrou-se nos problemas logísticos de coordenar suas unidades divisionárias dispersas por uma vasta área do território nacional, e também na árdua tarefa de conseguir material de guerra norte-americano para treinamento, pois virtualmente nada do que era usado pelo exército brasileiro seria utilizado na frente de batalha. Em 18 de outubro, o Ministério da Guerra entregou a Mascarenhas um documento normativo com as instruções para enquadrar as unidades divisionárias no novo padrão norte-americano, com a exigência de que tudo ficasse pronto dentro de 1 mês, um gigantesco desafio para o comandante. O exército brasileiro vinha desde o fim da Primeira Guerra Mundial sendo instruído pela missão militar francesa, cujos ensinamentos moldaram o modo de pensar e de se organizar do exército brasileiro. A queda da França em 1940 fez com que o Ministério da Guerra se alarmasse com a inadequação de suas próprias doutrinas, e este foi outro fator que acabou aproximando ainda mais o Brasil dos Estados Unidos. A escola de guerra norte-americana preconizava uma guerra mecanizada e altamente tecnológica, requerendo o emprego de mão de obra técnica especializada como motoristas de tratores, eletricistas, telegrafistas e operadores de maquinário complexo em geral. Esse pessoal não existia nos quadros do Exército Brasileiro na época, e reservistas com especialidade técnica foram recrutados em massa, como também foram abertos cursos rápidos de capacitação técnica no Rio de Janeiro. Além das readequações organizacionais e materiais, outra se tornou a mais problemática: os requisitos de saúde estipulados por Washington. O nível fisiológico geral do brasileiro nos anos 40 era bastante inferior ao observado nos Estados Unidos, e quando este parâmetro foi aplicado à tropa, grande parte do contingente teve que ser dispensado, o que gerou uma nova camada de complexidade ao recrutamento. O contingente dos regimentos de infantaria expedicionária teve que ser complementado com militares de outros regimentos, bem como por reservistas dos tiros de guerra, todos selecionados por seu destacado quadro de saúde física.
As dificuldades impostas pelo recrutamento e pelo longo deslocamento da tropa para o Rio de Janeiro significaram que até o final de 1943, as unidades da Força Expedicionária Brasileira ainda não se encontravam concentradas na capital federal. Mascarenhas deixou com Zenóbio o encargo de continuar a organização e, em 6 de dezembro, partiu para o norte da África e Itália para inspecionar a linha de frente e travar contato com o comando norte-americano, tendo sua primeira reunião com o general Mark Clark, comandante do 5º Exército Americano, unidade à qual sua divisão seria integrada. Somente após o retorno de Mascarenhas ao Brasil, em janeiro de 1944, é que o Ministério da Guerra determinou que todas as unidades fossem imediatamente despachadas para a Vila Militar no Rio de Janeiro, e esse deslocamento somente se completou no final de março. Na ausência do prometido material de guerra que nunca foi entregue pelos americanos, Mascarenhas resumiu-se a preparar fisicamente a tropa, contando com o apoio de alguns exemplares de armamentos demonstrados por oficiais brasileiros que haviam estagiado nos Estados Unidos. Em 24 de abril, o comandante declarou sua tropa apta e determinou o início dos exercícios de embarque, visto que a FEB deveria embarcar para a Europa num grande navio de transporte norte-americano, que apesar dos acordos, ainda não tinha data para chegar. O governo brasileiro não sabia, mas no primeiro semestre de 1944 os meios logísticos aliados estavam em altíssima demanda, devido às vindouras grandes invasões da Normandia na Europa e das Marianas no Pacífico, ambas realizadas em junho daquele ano. Em 24 de maio, a Força Expedicionária Brasileira, completa e treinada, realizou um desfile pelas ruas do Rio de Janeiro, sendo calorosamente saudada pela população e pelo presidente Getúlio Vargas. E poucos dias depois, Mascarenhas finalmente recebeu o comunicado de que o embarque seria realizado nas semanas seguintes. As circunstâncias, todavia, permitiram naquele momento o envio de apenas um transportador, o USS General Mann, cuja capacidade permitia levar apenas um dos 3 regimentos de infantaria, juntamente com 1/3 do restante das unidades da divisão. As plantas do navio foram enviadas de antemão, e o Estado-Maior começou a planejar como se dariam a ordem de embarque e as acomodações, e Mascarenhas selecionou o 6º Regimento de Infantaria para embarcar naquele primeiro escalão. Toda a operação de embarque foi realizada sob o manto do mais estrito sigilo, pois temia-se que a rede de espionagem alemã tomasse conhecimento e informasse Berlim, resultando num possível ataque de submarinos ao navio de transporte, para minar o moral brasileiro logo no começo de sua intervenção na luta. Na noite do dia 28 de junho, o gigantesco General Mann adentrou a Baía de Guanabara e atracou no cais do porto. E na noite seguinte, Mascarenhas ordenou a realização do que, para a tropa, era apenas mais um exercício de embarque, como tantos outros que já haviam realizado. Os 3 regimentos, completamente equipados, foram embarcados em composições ferroviárias, com 3 destinos diferentes, em vagões com janelas bloqueadas. Mas o trem com o 6º Regimento foi desviado do seu destino planejado e enviado para o porto do Rio de Janeiro, onde os surpresos soldados se viram de frente ao imenso navio de transporte de tropa. O exército já havia bloqueado toda a área para evitar a entrada de curiosos e potenciais espiões, mas tamanha movimentação não pôde deixar de ser notada. O embarque dos 5.075 homens foi realizado ao longo do dia 30, sendo finalmente concluída naquela noite com a entrada do comando e do Estado-Maior. No começo da madrugada de 1º de julho, Getúlio Vargas chegou ao porto e foi levado pelos americanos até a ponte de comando do navio, onde utilizou o sistema de som para dirigir-se aos soldados. Soldados da Força Expedicionária, o chefe do governo veio trazer-vos uma palavra de despedida, em nome de toda a nação brasileira. Sei quanto nos custa, a todos, este momento transcendente em que vos separais dos vossos lares, do calor e do carinho dos entes amados. O destino os escolheu para a missão histórica de fazer tremular, nos campos de luta, o pavilhão auriverde e responder com a presença do Brasil às ofensas e humilhações que nos tentaram impor. É com emoção que aqui vos deixo meus votos de pleno êxito. Não é um adeus, é antes de tudo um até breve,
quando ouvireis a palavra da pátria agradecida. Ao alvorecer do dia 2 de julho, General Mann desatracou-se e começou a mover-se para longe do cais, tendo a bordo o general Mascarenhas e o general Zenóbio, no comando do primeiro contingente militar sul-americano a zarpar para combate no Velho Mundo sobre a própria bandeira. Começava ali a epopeia da Força Expedicionária Brasileira. Uma semana após deixar o Rio de Janeiro, o navio de transporte de tropas USS General Mann, levando o primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira para a Europa, encontrava-se no meio do Oceano Atlântico. A passagem do Equador fora comemorada a bordo com a tradicional cerimônia de Netuno, mas a tropa brasileira tinha poucos motivos para alegrar-se. A imensa maioria daqueles 5.000 homens nunca havia estado num navio antes, e as estritas regras de segurança impostas pela Marinha dos Estados Unidos fazia a experiência ser ainda menos confortável. O general Mascarenhas, passageiro naquela viagem, lembrou-se. Desagradáveis, insuportáveis mesmo eram as noites, quentes e infindáveis, vividas em compartimentos abafados e lotados até o teto, completamente fechados para que não vazasse nem a menor reste de luz. Além disso, a diferença de alimentação e a agitação do mar provocaram enjoo em grande número dos companheiros, o que tornava intolerável a vida nos alojamentos. Apesar de saber que iriam para a Itália, Mascarenhas ignorava o destino final do navio, mantido em completo sigilo pelo comando americano. O General Mann passou por Gibraltar e adentrou o Mediterrâneo, mas somente na manhã do dia 16 de julho os brasileiros a bordo tiveram noção de onde estavam. A imponente e ameaçadora figura do Monte Vesúvio, o imenso vulcão que havia explodido em fúria apenas 4 meses antes, expelia uma fina e contínua nuvem de fumaça escura à direita no horizonte, não deixando qualquer dúvida. O navio rumava para o porto de Nápoles. Mascarenhas foi o primeiro a descer do navio, tendo diante de si um comitê de honra do Exército dos Estados Unidos, chefiado pelo general Jacob Devers, comandante americano do Mediterrâneo, que veio cumprimentar-lhe pela chegada. A tropa foi desembarcada do navio e enviada para Bagnoli, um subúrbio de Nápoles, onde acampou pelas semanas seguintes, enquanto Mascarenhas e seu Estado-Maior faziam as tratativas para receber o prometido equipamento e armamento, sem os quais não poderiam seguir para a linha de frente. Enquanto isso, no Brasil, no dia 20 de julho, o Ministério da Aeronáutica criou o órgão mais inovador da FEB, a primeira esquadrilha de ligação e observação. Dentro da doutrina de guerra norte-americana, a artilharia divisional deveria contar com um contingente aéreo para orientar o fogo de suas armas, prática que o exército brasileiro ainda desconhecia. O comando da esquadrilha foi entregue ao capitão aviador João Afonso Belloc, que teve 2 meses para selecionar seus aviadores e pessoal de terra, bem como travou contato com seus observadores, oficiais da artilharia do Exército que voariam com seus pilotos. Depois disso, Belloc apresentou-se ao general Oswaldo Cordeiro de Farias, comandante da artilharia da FEB, a quem sua unidade seria subordinada na Itália. Com o sucesso da invasão da Normandia, no noroeste da França, o alto comando aliado decidiu executar uma manobra para dividir a resistência alemã no país, desembarcando também no litoral sul da França. Essa operação seria executada com tropas que naquele momento estavam em combate na Itália, e o comandante do 5º Exército americano, o general Mark Clark, foi notificado de que teria que ceder o corpo de exército francês, composto de 3 divisões, para a invasão do sul da França, sem qualquer previsão de recebimento de reforços. Naquele momento, a presença da FEB em solo italiano tornou-se não só oportuna, como também essencial para o 5º Exército. Em 26 de julho, os brasileiros se deslocaram para Tarquínia, onde finalmente receberam todo o seu material de guerra, incluindo os veículos, passando a partir daquele ponto a deslocar-se por seus próprios meios. Dali em diante, os soldados brasileiros seriam identificados na frente de batalha pelo característico uso do capacete de metal M1 norte-americano, bem como por diversas peças de vestuário norte-americanas para complementar o uniforme nacional, notoriamente as peças de inverno.
De repente, a FEB passou a utilizar o mais moderno conjunto de equipamentos de guerra disponível nos arsenais americanos, com a notória exceção do fuzil da infantaria. Mesmo sob os protestos de Dutra e Mascarenhas, os americanos se recusaram a entregar o fuzil semiautomático M1 Garand à tropa brasileira, ao invés disso cedendo o antiquado fuzil de ferrolho Springfield M1903. Em 11 de agosto, Mascarenhas reuniu-se com Clark em seu quartel-general, e lá ficou decidido que a FEB seria integrada ao 5º Exército dentro do seu 4º Corpo, comandado pelo general Willis Krittenberger, que, ao contrário de Mark Clark, não mostrou-se entusiástico em receber a tropa brasileira sob seu comando. No dia 18, a FEB começou a deslocar-se para o acampamento de Vada, onde finalmente receberia seu treinamento final para o combate. E lá a tropa comemorou o 7 de setembro com um desfile para o alto comando aliado na Itália. 2 dias depois, Mascarenhas e Krittenberger acertaram os detalhes da entrada da tropa brasileira na linha de frente. Tendo àquela altura apenas um regimento de infantaria disponível na Itália, o Brasil entraria em combate na forma do Destacamento FEB, uma unidade de escala regimental que atuaria como uma divisão reduzida, e que seria colocada sob comando direto do general Zenóbio da Costa, enquanto Mascarenhas se ocupava de receber e capacitar o restante do contingente que ainda viria do Rio de Janeiro. Como era de costume para unidades inexperientes, foi escolhido para o batismo de fogo da FEB um setor relativamente calmo da linha de frente, o setor costeiro do Mar Tirreno ao longo do rio Sérquio. Enquanto a primeira companhia de engenharia havia se tornado a primeira unidade brasileira a entrar em serviço, realizando reparos na infraestrutura da retaguarda desde 6 de setembro, foi em 13 de setembro que o destacamento FEB recebeu suas primeiras ordens operacionais de batalha, devendo deslocar-se para Pisa naquela noite. No dia seguinte, a tropa marchou para Vecchiano, 8 quilômetros ao norte de Pisa, para substituir soldados americanos na linha de frente. A FEB finalmente estaria face a face contra o inimigo. Do outro lado da frente estava o 14º Corpo Panzer alemão, sob comando do general Friedrich von Zenger, criador do sistema defensivo que havia paralisado os aliados por todo o primeiro semestre daquele ano em Monte Cassino. Naquela área, Zenger tinha naquele momento um efetivo de infantaria reduzido, representado pela 42ª Divisão Jäger do general Walter Jost, mas podia contar com um vasto suporte de artilharia, que incluía o poderoso canhão ferroviário 280 mm Krupp K5. No dia 16 de setembro, as ainda inexperientes vanguardas brasileiras, que contavam com o apoio de uma companhia de tanques Sherman norte-americanos, avançaram rumo norte contra seu primeiro objetivo, a cidade de Massarossa, e no fim daquela tarde tomaram a localidade, após um ataque da artilharia da FEB que disparara sua primeira salva às 14h22. O inimigo evacuou Massarossa antes da chegada dos brasileiros, fazendo com que Zenóbio ordenasse o prosseguimento do avanço até Camaiore. Contudo, já cientes do avanço, os alemães receberam a força brasileira com uma pesada barragem de artilharia, que destruiu a ponte e bloqueou o avanço dos tanques. Foi quando o capitão Hernani Airosa da Silva, comandante da 2ª Companhia, decidiu deixar os tanques para trás e, em meio ao bombardeio, liderou um ataque contra a cidade, capturando Camaiore em 18 de setembro, ação pela qual foi agraciado com a Bronze Star norte-americana. Após esta vitória, o destacamento FEB agora via-se de frente à temida linha gótica, a rede de posições defensivas alemãs que se estendia do Mar Tirreno até o Mar Adriático por cima da Cordilheira dos Apeninos. Enquanto isso, no Brasil, o general Cordeiro de Farias havia sido informado de que 2 grandes navios transportadores estavam chegando ao Rio de Janeiro para levar para a Europa o restante da divisão expedicionária. E ele comandaria o 2º escalão de embarque, ficando o 3º escalão sob o comando do general Falconier da Cunha. Foi então que atracaram simultaneamente no cais do porto o USS General Mann e o USS General Meigs, e na Vila Militar, o 1º e o 11º Regimentos de Infantaria receberam ordens para iniciar o embarque. Diferentemente do embarque do 1º escalão 2 meses antes, o 2º embarque foi feito de forma aberta, com ampla cobertura da imprensa.
Os soldados embarcaram com uniformes especialmente desenhados para a travessia, e os 2 navios zarparam do Rio de Janeiro em 22 de setembro. Na Itália, Zenóbio da Costa decidira iniciar o assalto à linha gótica com um ataque a Monte Prano, uma elevação usada pelos alemães como observatório de sua artilharia, que dava vistas a Camaiore e toda a planície litorânea. Mais uma vez, a 2ª Companhia do capitão Airosa protagonizou o ataque, sendo coberta pelo fogo dos tanques Sherman. O ataque começou no dia 21 e a tropa brasileira progrediu firmemente enquanto expulsava núcleos isolados de resistência. Prisioneiros capturados foram interrogados e revelaram que o comando da 42ª Divisão Jäger pretendia realizar um recuo no dia 24, abandonando as posições na montanha. Assim sendo, a FEB progrediu no encalço dos alemães que recuavam, tomando completamente o Monte Prano e suas imediações em 26 de setembro. Na ação, a FEB sofreu as suas primeiras baixas em combate, com 5 mortos e 17 feridos, capturando 31 prisioneiros e avançando 18 quilômetros. Nos dias seguintes, informações de inteligência indicavam uma concentração de forças alemãs no vale do rio Sérquio, a leste da posição brasileira, tendo o general Walter Jost ordenado o abandono das montanhas a sudoeste do vale. Desta maneira, o comando brasileiro iniciou um deslocamento até o vale, ocupando Borgo a Mozzano no dia 29. Zenóbio deslocou o 1º e o 3º batalhões para o vale, deixando o 2º Batalhão, do Major Abílio Pontes, atuando nas montanhas a oeste. Abílio perseguiu os alemães pelo difícil terreno, finalmente travando contato com o inimigo em Fornovolasco, no dia 4 de outubro. Enquanto isso, no Vale do Sérquio, a vanguarda brasileira avançava, capturando várias pequenas cidades às margens do rio, mas seu avanço era frequentemente atrasado pela artilharia inimiga, que desfrutava de amplo campo de visão da posição da FEB. Mesmo assim, o 3º Batalhão, do Major Silvino Castor da Nóbrega, pressionou adiante e capturou a cidade de Fornati num golpe de mão em 6 de outubro, tomando intacta uma fábrica de munição e peças aeronáuticas, testemunha da retirada apressada que teve que ser realizada pelos alemães na cidade. Naquele mesmo dia, aportavam os 2 navios transportadores em Nápoles, trazendo o restante da divisão brasileira. O general Mascarenhas foi receber seus soldados, finalmente aliviado por ter todo o seu contingente em solo italiano. A situação totalmente diferente na linha de frente, todavia, fez com que a recepção desses contingentes fosse bastante diferente do ocorrido em julho. A urgente necessidade de tropas na frente de batalha fez com que rapidamente os homens fossem embarcados em lanchas de transporte de infantaria, numa jornada de 36 horas no Mar Tirreno rumo norte, na qual o constante sacolejar das embarcações provocou náuseas ainda mais severas na tropa. As lanchas desembarcaram os soldados em Livorno e de lá seguiram para o acampamento do Bosque de San Rossore, onde estava o quartel-general da FEB, chegando em 11 de outubro. Foi lá que os contingentes recém-chegados foram recepcionados pelo general Eurico Gaspar Dutra, que estava em missão de inspeção da FEB na Itália desde o fim do mês anterior. Reconhecido por ser extremamente objetivo e de poucas palavras, Dutra encontrou-se com todo o comando aliado, desde o Marechal Sir Harold Alexander, comandante do 15º Grupo de Exércitos, passando por Mark Clark até Willis Krittenberger, para entender o enquadramento da força brasileira e saber de sua atuação. Após inspecionar diversos contingentes do 5º Exército e observar que cada divisão levava no braço esquerdo uma insígnia própria para identificar a tropa, Dutra perguntou a Mascarenhas por que a FEB não dispunha de uma. Mascarenhas disse-lhe que havia pensado no assunto e que uma ideia apresentada a ele seria usar uma cobra fumando, numa clara resposta às provocações recebidas no Brasil, que diziam que seria mais fácil uma cobra fumar do que a FEB ir para a guerra. Além das recepções oficiais, Dutra decidiu que visitaria a linha de frente da FEB no Vale do Sérquio, para ver a guerra de perto com os próprios olhos, ignorando as preocupações levantadas por Mark Clark com sua segurança. Dutra avançou até os postos de observação mais próximos da Terra de Ninguém, avaliando elogiosamente o desempenho da força brasileira até aquele momento, retornando para o Brasil em 18 de outubro. Após a conquista de Fornati, Krittenberger ordenou uma pausa nos ataques para consolidar suas posições,
e somente patrulhas brasileiras passaram a sondar a linha de frente, apontando que Barga já havia sido evacuada pelos alemães. A cidade foi ocupada pela FEB em 11 de outubro, juntamente com Gallicano. No dia 13, a inteligência do 5º Exército apontou uma concentração de tropas inimigas na defensiva da cidade de Castelnuovo de Garfagnana, maior entroncamento logístico da região, incluindo elementos da 232ª Divisão de Infantaria do general Eckhard Freiherr von Gablans. Neste ponto, um grande dilema foi enfrentado pelo comando aliado. Ficara óbvio que os alemães estavam reforçando pesadamente Castelnuovo de Garfagnana e que a tomada da localidade deveria ser realizada no menor prazo possível, antes que os reforços se consolidassem. Porém, o diminuto número de tropas brasileiras disponíveis, que naquela altura já se encontravam exaustas por um mês inteiro de combate incessante, impunha uma temerária limitação ao poder ofensivo aliado, visto que o restante da divisão brasileira ainda estava recebendo seu armamento na retaguarda. Mesmo assim, patrulhas brasileiras vasculhavam toda a linha de frente, estabelecendo posições cada vez mais avançadas no terreno, ocupando Somocolônia em 24 de outubro. O comando também recebeu a informação de que a divisão alpina Monterosa italiana havia chegado para reforçar Castelnuovo de Garfagnana. Sob ordens de Krittenberger, Zenóbio atacou na chuvosa manhã do dia 30 de outubro, com o 1º Batalhão do Major João Carlos Gross desembocando de Somocolônia rumo à Lama de Soto, capturando a localidade às 11h45 da manhã. Ao longo de todo o dia, a infantaria brasileira tomou do inimigo todos os pontos de partida para o ataque final a Castelnuovo de Garfagnana, concluindo o movimento às 18h30, levando a FEB a apenas 4 quilômetros da cidade. O rápido sucesso da tropa no ataque daquele dia elevou a confiança de Zenóbio numa vitoriosa captura da fortaleza inimiga, mas o cansaço dos soldados e a fragilidade das posições da linha de frente causariam uma péssima surpresa ao comando aliado. Na doutrina militar alemã, a perda de uma posição importante para o inimigo deveria ser seguida por um imediato contra-ataque, e a Força Expedicionária Brasileira descobriria esse fato na própria pele. Na fria e chuvosa madrugada de 31 de outubro, alemães e italianos executaram um contra-ataque contra as posições da 3ª Companhia, que repentinamente viu-se sob fogo pela frente e pelos lados, recuando para Albiano. Pela manhã veio outro contra-ataque, desta vez com grande suporte de artilharia. A 1ª Companhia resistiu até o fim de sua munição, mas teve que recuar para Catagnana, resultando na perda das posições conquistadas no dia anterior. O contra-ataque alarmou o general Mark Clark, que urgiu o deslocamento do restante da FEB para a linha de frente imediatamente, mesmo sem completar seu período de treinamento na retaguarda. Mesmo com o revés do dia 31, o desempenho do destacamento FEB nos 45 dias anteriores havia impressionado o comando americano, e Clark havia decidido confiar à divisão brasileira um desafio muito maior. A FEB seria transferida para o setor central da frente do 5º Exército, onde os alemães haviam montado uma defesa até então inexpugnável na linha gótica, cuja queda era essencial para a vitória na Itália. A tropa brasileira seria transferida para o Vale do Rio Reno, montando posições em frente a Monte Castelo, dando início a uma nova e complexa fase nas operações de combate da Força Expedicionária Brasileira. Nos primeiros dias de novembro de 1944, a Força Expedicionária Brasileira encontrava-se em deslocamento ao longo da frente de batalha aliada no norte da Itália. Estava deixando o setor secundário do Vale do Rio Sérquio após 45 dias de combates bem-sucedidos e agora rumava para a mais intensa zona de operações do 5º Exército, o Vale do Rio Reno. A geografia da Itália impunha um sério desafio defensivo aos alemães, que agora se encontravam entrincheirados ao longo da linha gótica, a rede de fortificações que corria acima da Cordilheira dos Apeninos, uma longa cadeia de montanhas que corta todo o território italiano de noroeste para sudeste. Contudo, logo ao norte dos Apeninos encontra-se o Vale do Rio Pó, uma vasta planície que não oferecia nenhuma condição defensiva, e o general Heinrich von Vietinghoff, comandante das forças alemãs na Itália, sabia que a perda das posições defensivas na linha gótica significaria o fim da resistência alemã no país.
Desta maneira, o alto comando alemão agarrou-se às suas fortificações nas montanhas, e desalojá-los de lá seria a dura tarefa dos exércitos aliados. Do outro lado da linha de frente, o general Mark Clark, comandante do 5º Exército norte-americano, tinha diante de si a tarefa de superar a linha gótica e atingir a cidade de Bolonha, a chave para acessar o Vale do Pó. E, para tanto, deveria capturar a Estrada 64, que corre ao longo do rio Reno, no fundo do vale, até Bolonha. Entretanto, a poderosa artilharia alemã conseguia alvejar toda a estrada, sendo direcionada por observadores posicionados acima dos picos montanhosos ao norte, impedindo assim todo o progresso norte-americano na direção de Bolonha. Para que Bolonha fosse capturada, era antes necessário expulsar os alemães das margens da rodovia, capturando todo o conjunto de montanhas. E uma dessas montanhas era o famoso Monte Castelo. O Monte Castelo era a formação mais adiantada do conjunto montanhês Belvedere della Torráquia, propiciando aos alemães plena visão da Estrada 64. Os observadores alemães acima do Monte Castelo direcionavam o fogo da artilharia montada nas montanhas atrás de si, e a captura desta posição foi declarada objetivo de alta prioridade pelo comando aliado, que confiou a missão à divisão de infantaria brasileira. A tropa brasileira concluiu sua movimentação em 9 de novembro, tendo substituído os soldados americanos em todos os pontos de sua nova e longa linha de frente, que se estendia das proximidades de Gaggio Montano até os arredores de Torre de Nerone, numa extensão de 15 quilômetros. O comandante do 4º Corpo de Exército, o general Willis Krittenberger, estava determinado a eliminar a presença alemã nas montanhas antes da chegada do inverno, e imediatamente ordenou que Mascarenhas realizasse um ataque contra o Monte Castelo, que era defendido pela 232ª Divisão de Infantaria do general Eckhard Freiherr von Gablans. Todavia, Mascarenhas tinha naquele momento somente 1/3 de suas tropas na linha de frente, o agora cansado 6º Regimento de Infantaria, que estava há quase 2 meses em combate contínuo. Seus outros 2 regimentos ainda se encontravam na retaguarda recebendo armamento, e seu treinamento não deveria estar completo antes da primeira semana de dezembro. O general brasileiro expôs ao comando americano a inviabilidade de montar uma ofensiva ao mesmo tempo em que guarnecia 15 quilômetros de linha de frente com tão poucos soldados. Mas a resposta de Mark Clark ao problema foi categórica. O restante da FEB deveria ser então trazido imediatamente para a linha de frente, mesmo com o treinamento incompleto. Consternado, Mascarenhas ordenou o início do deslocamento do 1º e 11º Regimentos do seu acampamento em San Rossore para Borgo Capani, 3 quilômetros ao sul do seu quartel-general avançado em Porretta Terme. As tropas começaram a chegar a Borgo Capani em 19 de novembro, e 2 dias depois o 1º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria já havia se tornado o elemento de reserva do 4º Corpo de Exército. O deslocamento dos 10.000 homens ainda levaria vários dias para ser completado, mas o general Krittenberger estava ansioso por partir para o ataque, e ordenou que a ação fosse realizada por um contingente americano chamado Força Tarefa 45, que contaria com o apoio brasileiro apenas na forma do batalhão do Major Silvino, o Esquadrão de Reconhecimento e o 9º Batalhão de Engenharia. A Força Tarefa 45 foi colocada sob o comando do general americano Paul Rutledge, e com o apoio dos blindados e da artilharia do 4º Corpo, atacou frontalmente o Monte Castelo e a Betaia no dia 24 de novembro, resultando em completo fracasso. O ataque foi avistado com antecedência pelos alemães, e sua artilharia lançou uma barragem destruidora ante o avanço de Rutledge, impedindo qualquer ganho de terreno. Determinado, o general decidiu tentar um novo ataque no dia seguinte, desta vez montando 2 frentes para dissipar a concentração da artilharia adversária. Além de atacar Monte Castelo, a Força Tarefa 45 atacou também o Monte Belvedere na extremidade oeste do conjunto montanhês. E com sua artilharia dividida, os alemães foram incapazes de resistir ao ataque. Os cumes do Monte Castelo e do Monte Belvedere foram ocupados pelos americanos e brasileiros, causando uma onda de entusiasmo nos generais aliados.
mas aquele sentimento de alegria teria vida curta. Dividindo a tropa em duas frentes, Rutledge reduziu sua força perigosamente, e como de costume, os alemães responderam à perda do importante Monte Castelo com um imediato contra-ataque, que reconquistou a elevação naquele mesmo dia. Diante do insucesso, Krittenberger devolveu a Mascarenhas o comando das unidades brasileiras da Força-Tarefa 45 no dia seguinte, e naquele 26 de novembro, o comandante brasileiro teve pela primeira vez na linha de frente o controle de toda a sua divisão. Ao mesmo tempo, Krittenberger urgiu Mascarenhas a atacar o Monte Castelo dentro de 3 dias, um prazo perigosamente curto. Estando o exausto 6º Regimento sendo naquele momento substituído na linha de frente, Mascarenhas teria que usar tropas inexperientes para o ataque à montanha, elevando os riscos de toda a operação. A posição defensiva montada por Gablands em Monte Castelo havia sido reforçada após o susto do dia 25, e agora contava com mais soldados, vastos campos minados cobrindo as vias de aproximação, um longo conjunto de casamatas e ninhos de metralhadora escalonados em profundidade, além de vários snipers posicionados pelo terreno. Tudo isso era complementado pela artilharia alemã de grosso calibre, cujo fogo preciso era chamado sempre que necessário. O infortúnio ainda agiu na noite de 28 de novembro, véspera do ataque. Os alemães atacaram e desalojaram os americanos do topo do Monte Belvedere, recuperando toda a montanha nas horas seguintes. De posse daquela posição, o comando alemão agora tinha todo o seu dispositivo liberado para agir conforme fosse preciso. Às 4 da madrugada de 29 de novembro, a força de ataque brasileira começou a mover-se para seus pontos de partida da ofensiva, que seria iniciada às 6 da manhã. A chuva que havia caído na noite anterior deixara o terreno enlameado, causando o atraso de 1 hora ao ataque, que finalmente foi desfechado às 7 horas da manhã com uma barragem de artilharia de Cordeiro de Farias. No ataque estavam os estreantes 1º Batalhão do 1º Regimento, comandado pelo Major Olívio Uzeda, e o 3º Batalhão do 11º Regimento, comandado pelo Major Cândido da Silva, cujos soldados teriam seu primeiro contato com a guerra justamente contra a fortaleza de Monte Castelo. O avanço brasileiro foi feito a alto custo naquela manhã, com os 2 batalhões conseguindo progredir até o meio-dia, altura em que foram paralisados no terreno pelas armas alemãs. As baixas aumentaram constantemente a partir daquele ponto, e pouco depois um contra-ataque forçou o batalhão Uzeda para trás. Vendo-se isolado, Cândido também recuou com seu batalhão, e com a noite se aproximando em algumas horas, a ordem de abandonar o ataque foi dada pelo comando brasileiro. O custo do planejamento apressado e do uso de tropas inexperientes foi alto, e entre mortos e feridos a FEB contabilizou 190 baixas. Mesmo assim, Mark Clark manteve-se insistente em capturar o Monte Castelo antes do inverno, e ordenou que Mascarenhas fizesse mais uma tentativa, desta vez garantindo maior apoio da artilharia do 4º Corpo ao ataque brasileiro. No começo de dezembro, o tempo começou a deteriorar-se, e o ataque foi postergado para o dia 12 com a esperança de que as pesadas nuvens se dissipassem sobre a área. O uso dos contingentes novatos mais uma vez seria necessário, e um evento ocorrido no começo daquele mês demonstrara os riscos dessa circunstância. Na noite de 2 para 3 de dezembro, o 1º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, que acabara de chegar da retaguarda, fora enviado para guarnecer a linha de frente em Guanella, de frente a Monte Castelo. Naquela noite, os inexperientes soldados e oficiais foram surpreendidos por uma patrulha reforçada de cerca de 40 soldados alemães, com apoio de metralhadoras e morteiros, e ao verem-se sob fogo, repentinamente entraram em pânico. Alguns soldados abandonaram suas posições e, em seguida, os próprios oficiais ordenaram o recuo, deixando todo o seu equipamento para trás, num evento que ficou conhecido como a Noite dos Laurindos. Apesar do susto que causaram, os alemães não tinham efetivo para ocupar as posições brasileiras, e rapidamente Mascarenhas ordenou que o 3º Batalhão do 6º Regimento ocupasse o setor abandonado da linha de frente. O dia 12 de dezembro amanheceu inteiramente nublado, com nuvens baixas e uma chuva fina e persistente.
As nuvens cobriam o topo do Monte Castelo, e com isso Mascarenhas esperava poder manter o elemento surpresa do ataque até o último momento. Mas aquelas condições climáticas extremas, que permitiam visibilidade máxima de 50 metros, também impossibilitava a regulação dos tiros da artilharia, como também o uso da aviação em apoio. Mas mesmo a surpresa que Mascarenhas pretendia usar a seu favor foi inteiramente desmantelada. Às 6 horas da manhã, no exato momento em que o 2º e o 3º batalhões do 1º Regimento partiam silenciosamente para o ataque, a artilharia norte-americana abriu uma imensa barragem de fogo sobre o Monte Belvedere, alertando os alemães de que algo estaria por vir. Detectada a direção do ataque brasileiro, Gablenz reagiu com todo o seu arsenal, paralisando todo o 2º Batalhão a apenas alguns metros de sua base de partida, fazendo com que o general Zenóbio enviasse sua reserva operacional, o 3º Batalhão do 11º Regimento, em apoio. Depois de receber o apoio, a tropa começou a progredir lentamente, mas alguns pelotões se viram totalmente paralisados por fogo de metralhadora e agarraram-se ao solo. O caos provocado pela violenta reação alemã e o mau tempo, que dificultava as comunicações, foi constante durante o ataque, provocando numerosas baixas, inclusive por fogo amigo vindo dos blindados americanos. À direita do ataque, o 3º Batalhão do 1º Regimento, comandado pelo Major Franklin Rodrigues, conseguiu progredir morro acima mesmo sob fogo intenso, e nas primeiras horas daquela tarde, suas vanguardas adentraram a zona de neblina que cobria o topo da elevação. Numa demonstração de determinação e coragem diante de um cenário tenebroso, soldados brasileiros chegaram a atingir o cume do Monte Castelo, mas acabaram mortos pelos alemães dentro da nuvem, e seus corpos permaneceram lá insepultos durante todo o inverno. Às 15 horas, com o anoitecer já se anunciando, o comando brasileiro deu ordens de abandonar o ataque, retirando suas castigadas tropas da montanha. Ante o desastre daquele dia, Krittenberger decidiu ordenar a paralisação de todas as atividades ofensivas do 4º Corpo pelo restante do ano, colocando toda a linha de frente em estado defensivo. Monte Castelo resistia diante dos olhos de Mascarenhas de Moraes como um inimigo formidável, que exigiria dele um aprimoramento supremo para ser conquistado. Os soldados brasileiros teriam que se tornar profissionais, e o inverno que se anunciava seria a oportunidade para que isso acontecesse. Rapidamente as temperaturas caíram para 20 graus negativos, e a neve cobriu toda a paisagem dos Apeninos. Mediante tamanha novidade para a tropa brasileira acostumada com o calor tropical, os soldados trajaram-se com coberturas brancas para camuflagem de neve, providas pelos americanos, e improvisaram maneiras de se manter secos e aquecidos naquelas rigorosas condições. Ao mesmo tempo, tendo vistas privilegiadas das posições brasileiras abaixo, o comando alemão bombardeou constantemente com sua artilharia pesada os postos da linha de frente e principalmente o quartel-general de Mascarenhas em Porreta Terme. Mas foi durante aquele inverno que toda a força expedicionária brasileira ganhou valiosa experiência de combate, realizando constantes patrulhas da linha de frente. Nessas ações, um grupo de combate brasileiro atravessava a terra de ninguém e sondava a linha de frente inimiga, realizando o reconhecimento e recolhendo prisioneiros, por diversas vezes entrando em combate com patrulhas e posições fortificadas alemãs. Os meses de dezembro e janeiro foram transformadores para a divisão de infantaria expedicionária, que saiu deles como uma força de combate íntegra e experimentada, totalmente diferente da FEB do ano anterior. E justamente naquele inverno, os soldados brasileiros começaram a usar no braço esquerdo a insígnia que os tornaria mundialmente conhecidos: a cobra verde fumando um cachimbo contra um fundo amarelo, encimada pela palavra Brasil. Ainda no final de dezembro, uma grande troca no comando aliado aconteceu, com Mark Clark assumindo o comando do 15º Grupo de Exércitos, sendo o 5º Exército passado para o comando do general Lucian Truscott. Truscott reavaliou os planos de batalha do 5º Exército e deslocou o eixo ofensivo para o setor do 4º Corpo, planejando atingir o Vale do Pó através do Vale do Rio Panaro,
menos íngreme do que o Vale do Reno até Bolonha. O conjunto montanhês do Monte Castelo agora não deveria ser somente conquistado para abrir a Estrada 64, mas porque se colocava diretamente no caminho do avanço aliado. Para eliminar o suporte de artilharia ao Monte Castelo, Krittenberger agora contaria com a 10ª Divisão de Montanha, uma unidade alpinista de elite, recém-chegada dos Estados Unidos. A ofensiva, agora batizada de Plano Encore, seria iniciada pela 10ª Divisão de Montanha, que deveria tomar o Monte Belvedere e o Monte Gorgolesco, eliminando todo o flanco ocidental alemão, permitindo que a FEB então atacasse o Monte Castelo, enquanto prosseguia na retaguarda para tomar o Monte della Torracia. O ataque americano começou em 19 de fevereiro, com a 10ª de Montanha surpreendendo os alemães no topo do Monte Belvedere, tomando aquela elevação e o Monte Gorgolesco no mesmo dia, fazendo o inimigo recuar para leste. No dia 20, os Thunderbolts do 1º Grupo de Caça Brasileiro atacaram as posições alemãs em Monte Castelo, destruindo casamatas e outras fortificações por todo o terreno. E ao alvorecer ensolarado do dia 21 de fevereiro, o comando brasileiro sentiu-se enfim confiante na missão. O ataque principal do 1º Regimento progrediu conforme planejado, sendo coberto por um vasto bombardeio da artilharia divisionária, que era direcionada pelos observadores aéreos da esquadrilha do capitão Belloc. O 2º Batalhão do 11º Regimento, num ataque secundário, tomou e ocupou a Betaia, tirando dos alemães o controle da passagem entre as montanhas. 3 batalhões brasileiros agora subiam um monte, saturando a capacidade das defesas alemãs, que ainda resistiam como podiam ao fogo coordenado das forças brasileiras. Diferentemente das tentativas anteriores, a superação do último terço da elevação foi feita em peso e ritmo, e às 17h20 a resistência alemã entrou em colapso. Os soldados brasileiros ocuparam vitoriosamente o cume do Monte Castelo, desta vez permanentemente, eliminando finalmente a fortaleza inimiga que os desafiara desde o ano anterior. Mascarenhas tinha naquele momento uma grande delegação em seu posto de comando, que havia vindo para acompanhar de perto o ataque brasileiro. Ao assegurar a vitória, foi efusivamente cumprimentado por McClark e Willis Krittenberger, eliminando de vez qualquer dúvida sobre o valor combativo de sua divisão. Os combates para conquistar o conjunto montanhês continuariam nos dias seguintes, mas agora a FEB se encontrava revigorada, confiante e ciente do seu próprio valor. A divisão brasileira estava agora pronta para chegar à vitória final contra o exército alemão. No dia seguinte à sua vitória sobre a fortaleza alemã de Monte Castelo, a Força Expedicionária Brasileira finalmente encontrou-se completa em solo italiano. A Divisão de Infantaria Expedicionária havia concluído seu desembarque em setembro de 1944, mas a FEB ainda incluía um depósito de pessoal de 10.000 homens como reserva. 2 escalões de transporte, cada um com 5.000 militares, haviam deixado o Rio de Janeiro em novembro de 1944 e fevereiro de 1945, e o 5º e último escalão da força desembarcou em Nápoles em 22 de fevereiro, sendo transportado para o acampamento do depósito em Staffoli. Dali sairiam milhares de soldados, enviados para a linha de frente para substituir os mortos, feridos, doentes e desaparecidos da FEB, e após as custosas batalhas daquele inverno, as fileiras da divisão brasileira tinham muitas caras novas. Na frente de batalha, a vitória sobre Monte Castelo em 21 de fevereiro não significou a celebração da vitória, visto que os combates continuaram logo após a conquista da montanha. Um segundo conjunto de montanhas a nordeste, dominado pelo ponto de observação alemão do Monte Soprassasso, também deveria ser conquistado para abrir caminho rumo norte, e esta tarefa foi entregue pelo comando americano para o general Mascarenhas de Moraes. Além do Soprassasso, aquele conjunto possuía uma perigosa posição inimiga conhecida como Torre de Nerone, que por meses fustigou o flanco direito da FEB, bem como uma fortaleza alemã no vilarejo de Castelnuovo, que controlava a rota que contornava as montanhas. Em 23 de fevereiro, Mascarenhas ordenou o início do ataque, e naquela noite, a 6ª Companhia do 2º Batalhão do Regimento Sampaio avançou para tomar La Serra, posição avançada alemã aos pés do Soprassasso. Um dos pelotões da 6ª Companhia, comandado pelo 1º Tenente Apollo Miguel Reschke,
tornou-se a ponta de lança do avanço brasileiro e aproximava-se de La Serra quando foi detectada pelo inimigo. Em pouco tempo, o pelotão do tenente Apolo viu-se cercado pela frente e pelos lados por 6 metralhadoras alemãs, distantes de 15 a 80 metros, forçando os brasileiros a abrigar-se. Mesmo sob clara desvantagem de fogo, Apolo decidiu manter sua posição, coordenando a resposta brasileira mesmo após ser ferido e, recusando-se a ser evacuado, continuou a disparar contra os alemães ao longo da noite, conseguindo por fim sobrepujá-los e conquistar La Serra. Por seus feitos, o tenente Apolo foi condecorado pelo comando americano com sua segunda maior honraria por bravura, a Cruz de Serviços Distintos, somente abaixo da Medalha de Honra, fazendo de Apolo o combatente brasileiro mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. Nos dias seguintes, a posição da FEB foi dividida em duas, flanqueando pela esquerda e pela direita o avanço da 10ª Divisão de Montanha. Desta maneira, no setor oriental, o 6º Regimento de Infantaria, agora sob comando do coronel Nelson de Mello, ocupou o Monte de la Croce em 4 de março, iniciando um avanço rumo leste ao longo da crista montanhesa, coberto pelo fogo da artilharia divisionária. No dia seguinte, sob pesado fogo inimigo, os brasileiros conquistaram o Monte Soprasaço e, mostrando grande amadurecimento operacional, resolutamente rechaçaram os contra-ataques alemães que tentaram retomar a posição. O tenente Hugo Correia, que fora trazido do depósito de pessoal para a linha de frente e há poucos dias havia recebido o comando de um pelotão do 6º Regimento, descreveu o ataque. Deste modo, esses homens do interior brasileiro, com aquele aspecto nada marcial e saudável, mas resistentes e corajosos, conseguiram o feito de transporem, numa progressão tão bem executada e sincronizada, aquela íngreme encosta. Percorrendo uma distância de 500 metros em poucos minutos, sincronizados com a barragem da nossa artilharia, retiraram os inimigos de suas casamatas, cavadas na encosta da elevação, surpreendendo-os e utilizando armas automáticas e fuzis, atirando para o interior desses abrigos, como se caçam animais intocados. Deles saíram os outrora soldados imbatíveis, acovardados, implorando para que não os matássemos. Enquanto o 1º e o 2º batalhões do 11º Regimento partiram para contornar a posição alemã nas montanhas, o 6º Regimento avançou contra Castelnuovo e, apesar da intensa reação da artilharia inimiga, conseguiu atingir a cidade às 19 horas naquela noite, concluindo a expulsão dos alemães na manhã seguinte. Após tomar o controle das montanhas, o 4º Corpo consolidou sua nova linha de frente e o general Krittenberger suspendeu as atividades ofensivas em 7 de março. A 10ª Divisão de Montanha estava esgotada e necessitava de descanso, bem como a Divisão de Infantaria Brasileira. Mascarenhas aproveitou a fase de estabilização para prover o merecido descanso aos seus soldados, que desde o outono anterior se encontravam ininterruptamente em contato com o inimigo. Assim sendo, o comando da divisão organizou um sistema de folgas para os homens, que foram enviados em viagens de lazer para Roma e Florença, onde puderam frequentar cinemas, bares e bailes. Assim transcorreu o restante do mês de março, enquanto o inverno finalmente cedia espaço para a primavera de 1945. Em 20 de março, Mascarenhas foi convocado para uma reunião com os comandantes do 4º Corpo no quartel-general de Krittenberger, e este expôs-lhe os planos para o ataque final contra os alemães na Itália, designado Operação Grapeshot, mas que ficaria popularmente conhecido como a Ofensiva da Primavera. O plano geral da ofensiva designava ao 4º Corpo a tarefa de sobrepujar os últimos pontos fortes alemães no caminho para o vale do rio Panaro e ocupar sua margem oriental, seguindo por ela para capturar Vignola, a chave para adentrar a planície do Vale do Rio Pó. O movimento ofensivo direto seria feito pela 10ª Divisão de Montanha e a 1ª Divisão Blindada, com a FEB avançando rumo norte para assegurar o flanco do ataque principal. Contudo, Mascarenhas solicitou uma ampliação a leste da zona de operações brasileira, aliviando assim os encargos da 10ª de Montanha. Krittenberger concordou com o general brasileiro e a frente da FEB passou a incluir a cidade de Montese, último grande reduto alemão naquelas montanhas. Defendida pela 114ª Divisão Jäger do general Hans-Joachim Hellert,
Montese ficava na face ocidental da última montanha localizada antes do rio Panaro, e em seu alto estava uma torre medieval usada pelos alemães como observatório de artilharia. A movimentação do quarto corpo para o ataque começou no dia 7 de abril, sendo concluída toda a preparação no dia 13, enquanto diversas patrulhas eram lançadas contra a linha de frente para sondar as posições do inimigo no terreno. Para protagonizar o ataque, o general Mascarenhas escolheu o 11º Regimento do coronel Delmiro de Andrade, o último dos seus 3 regimentos que entrara em linha no ano anterior, e o único até aquele momento que não havia tomado a frente em uma ofensiva. A ofensiva direta contra a cidade de Montese caberia ao 1º Batalhão do 11º Regimento, comandado pelo Major Manuel Lisboa, enquanto o 3º Batalhão, do Major Cândido da Silva, atacaria a elevação à direita, com o objetivo de capturar o cume em Montelo. Já o 2º Batalhão do 1º Regimento, sob o comando do Major Ciseno Sarmento, faria um ataque secundário para proteger o flanco direito do 11º Regimento. Na manhã de 14 de abril, dia da abertura da ofensiva da primavera, o ataque brasileiro partiu às 10h15, em sincronia com o ataque da 10ª Divisão de Montanha. Uma densa barragem de artilharia brasileira precedeu o avanço da infantaria, martelando todos os pontos fortes inimigos localizados pelas patrulhas nos dias anteriores. O batalhão Ciseno foi o primeiro a avançar em seu ataque secundário, mas logo quando a nuvem de poeira da barragem brasileira cedeu, os observadores alemães no alto de Montese avistaram os pelotões em avanço, ordenando a abertura da mais terrível chuva de artilharia que a FEB enfrentou na Segunda Guerra Mundial. O general Ehlert sabia perfeitamente dos riscos que a perda da sua posição em Montese significavam, e conseguiu a concentração de quase a totalidade dos obuseiros alemães no setor para proteger a cidade. Às 13 horas, o ataque do 11º Regimento foi finalmente desfechado. O general Cordeiro de Farias lançou mais uma poderosa barragem de sua artilharia contra a cidade de Montese, com o objetivo de cegar os alemães ante o avanço brasileiro, e às 15 horas os primeiros brasileiros conseguiram adentrar a cidade. À frente do avanço estava a 2ª Companhia, com 3 pelotões dispostos lado a lado. No centro estava o pelotão do tenente Iporã Nunes de Oliveira, que tinha como subcomandante o sargento Nestor da Silva. Ao atingir as primeiras quadras de Montese, o pelotão solicitou por rádio o cessar da artilharia brasileira, cujos petardos caíam à sua frente. Quando o canhoneio foi interrompido, o pelotão iniciou sua subida pelas ruas, mas rapidamente os soldados foram ao chão com o som de uma certeira salva de artilharia inimiga, que atingiu-os por todos os lados, cortando o cabo telefônico de comunicação da unidade, isolando-a por completo. Vários soldados foram feridos, e o sargento Nestor foi atingido por um estilhaço de granada na parte de trás da cabeça, rasgando-lhe o capacete e por meros milímetros não atingindo sua nuca. À direita de Iporã, o pelotão do tenente Ari Hauen penetrou pela região sudeste de Montese, quando também foi paralisado pelo pesado fogo de artilharia, ao que se juntaram vários ninhos de metralhadoras alemãs. Os soldados se abrigaram e Hauen foi à frente fazer um reconhecimento dos pontos de resistência adversária, quando foi subitamente atingido na cabeça por um projétil inimigo, morrendo em seguida. Sem qualquer comunicação com o restante da FEB, Iporã liderou um destemido ataque cidade acima, colocando pela primeira vez soldados brasileiros numa situação de combate urbano, limpando casa a casa o centro de Montese da presença inimiga. No fim daquela tarde, o próprio Iporã atingiu a torre da cidade, subindo por suas escadarias e atingindo o topo da construção, que havia momentos antes sido evacuada pelos alemães. Somente ao cair da noite, a comunicação com o pelotão Iporã foi restabelecida e o tenente descobriu que ainda se encontrava virtualmente isolado na cidade, visto que os alemães haviam resistido ao avanço do 3º Batalhão nos picos a leste, e o pelotão à sua direita continuava paralisado pelo fogo, sem liderança e sofrendo pesadas baixas. Confrontado com a tenebrosa situação, o general Mascarenhas tomou o telefone e ligou para o pelotão Iporã, que se encontrava abrigado do fogo inimigo numa igreja. Recorrendo a um raríssimo recurso na história do exército brasileiro, Mascarenhas chamou o sargento Nestor pelo fone e disse-lhe: "Sargento Nestor,
Acabo de assinar sua promoção de segundo sargento para segundo tenente. Honra estas estrelas, assim como honrou as suas divisas de sargento. Assuma imediatamente o comando do pelotão à sua direita e siga em frente. Boa sorte. Na manhã do dia seguinte, a artilharia brasileira reiniciou o fogo sobre Montelo e os picos montanhosos, permitindo o reinício do ataque do Major Cândido. O aspirante Francisco Mega, que comandava seu pelotão num ataque àquelas posições, foi atingido no tórax por uma rajada de metralhadora, ordenando o prosseguimento do avanço antes de falecer. Na cidade, os pelotões brasileiros, agora reforçados, prosseguiram no combate casa a casa, também avançando lentamente ao longo de todo o dia. A resistência alemã em Montese somente foi vencida no dia 16, e nas 48 horas seguintes os soldados brasileiros realizaram a limpeza de toda a área à frente na direção do Panaro. Como esperado, a resistência alemã naquele setor dos Apeninos entrou em colapso após a perda de Montese, e em 19 de abril a FEB atingiu o vale, ocupando sua margem oriental enquanto avançava rumo norte. Em 21 de abril, após serem atrasadas por numerosos campos minados e armadilhas deixados pelo inimigo, as vanguardas brasileiras ocuparam Zoca e, por fim, no final do dia seguinte, atingiram Vinhola, no sopé dos Apeninos, colocando a FEB finalmente no Vale do Pó. A partir dali, o objetivo do alto comando aliado era perseguir com máxima velocidade as divisões alemãs em fuga pela planície, antes que pudessem atingir os Alpes e escapar para a Alemanha. E naquele contexto, as ordens de Kruitenberger a Mascarenhas excluíam a FEB dessa perseguição rumo norte, designando à divisão brasileira a tarefa de cobrir o flanco do avanço americano rumando para noroeste, ao longo da estrada para Milão. Além disso, para acelerar sua capacidade móvel, o 4º Corpo havia requisitado os caminhões da infantaria da FEB, deixando a divisão perigosamente para trás. Mas informações de inteligência davam conta da presença de formações inimigas ainda presas na região costeira de La Spezia, e Mascarenhas decidiu impedir sua fuga. O general Cordeiro de Farias cedeu os caminhões da artilharia para o transporte dos infantes, e a FEB pôs-se em perseguição. Os blindados M8 Greyhound do Esquadrão de Reconhecimento, comandado pelo capitão Plínio Pitaluga, largaram na frente, vasculhando o terreno quilômetros à frente dos caminhões de tropa, atingindo São Paulo Denza em 24 de abril. Prosseguindo apressadamente rumo noroeste, Pitaluga adentrou Coléquio pouco depois do meio-dia de 26 de abril, onde seus blindados travaram contato com uma vanguarda inimiga. Recebendo do esquadrão a localização dos alemães, Mascarenhas ordenou o imediato transporte da infantaria para Coléquio, onde chegaram naquela noite, decididamente bloqueando a rota de fuga do inimigo para o norte. A tropa alemã consistia da 148ª Divisão de Infantaria do general Otto Fraterpico, juntamente com o restante de 2 outras divisões, que haviam recuado do setor costeiro e tentavam fugir para a Alemanha, e naquele momento tentavam alcançar os depósitos de suprimento mantidos em Coléquio. Soldados do 6º Regimento de Infantaria capturaram os depósitos e empurraram os alemães para o sul, avançando até Gaiano no dia 28, onde foram bloqueados por uma linha de metralhadoras inimigas. Mascarenhas então ordenou o cerco da tropa alemã, já localizada na cidade de Fornovo de Taro. Após um ultimato brasileiro, emissários foram enviados pelo general Fraterpico para negociar a rendição de suas tropas, que ficou acertada para o dia seguinte. Assim sendo, no começo da tarde de 29 de abril, as primeiras unidades alemãs começaram a se entregar à força expedicionária, numa interminável fila que avançou pela madrugada, somente sendo concluída no dia 30, quando a FEB contabilizou a rendição de 15.000 soldados inimigos. O general Fraterpico foi o último a se entregar, na tarde daquele dia, e foi escoltado para a retaguarda pelo general Falconier da Cunha. Ao mesmo tempo, o alto comando do Eixo na Itália assinava as tratativas de rendição dos seus exércitos, e nesta última fase da campanha, patrulhas motorizadas da FEB se espalharam pelo noroeste italiano, chegando a Milão e Turim, atingindo por fim a fronteira francesa. As forças do Eixo na Itália depuseram armas em 2 de maio de 1945, encerrando de vez os combates naquele teatro de operações. Uma semana depois, a Alemanha assinaria sua rendição final,
colocando um fim na Segunda Guerra Mundial na Europa. A divisão brasileira celebrou sua vitória com o orgulho do dever cumprido e com a certeza de que veria novamente sua terra, tão distante daquele agora destruído continente. A FEB passou a realizar tarefas de ocupação da região, e naqueles dias soldados brasileiros puderam conhecer diversas cidades turísticas do norte italiano e da França. No dia 4 de maio, o general Lucian Truscott ofereceu um almoço comemorativo aos comandantes de unidades do 5º Exército, e ao chegar ao local, Mascarenhas foi aplaudido e cumprimentado pela atuação brasileira na captura da divisão inimiga. Em 7 de maio, o comandante brasileiro encontrou-se com o general Mark Clark, que disse-lhe: "Para mim foi um privilégio estar associado aos brasileiros na campanha. A FEB cumpriu com precisão todas as missões que lhe foram confiadas. Não relaxou na perseguição e rendeu uma divisão inimiga completa. Foi um final magnífico de uma atuação magnífica." Concluindo seu período de ocupação no começo de junho, a divisão brasileira começou a ser transportada de volta para o Brasil, e o primeiro escalão de 5.000 soldados zarpou de Nápoles em 6 de julho, chegando ao Rio de Janeiro em 18 de julho, onde os soldados foram efusivamente recepcionados pela população, realizando um triunfante desfile pelas ruas da capital. Nos meses seguintes, o restante da divisão continuou a retornar ao país, e o terceiro escalão, a convite do governo português, desviou de sua rota e aportou em Lisboa em 3 de setembro, realizando um desfile pelas ruas da capital portuguesa. O último escalão de tropa da FEB chegou ao Rio de Janeiro em 3 de novembro de 1945, encerrando o capítulo da participação brasileira no maior conflito armado da história humana. Ao longo de 239 dias ininterruptos na linha de frente, um período muito superior à imensa maioria das divisões americanas, a FEB tomou parte nos principais combates realizados pelo 4º Corpo de Exército, sendo confiada com missões do maior grau de importância, as quais realizou com desempenho elogiável por todo o alto comando aliado. A divisão brasileira capturara um total de 20.573 prisioneiros, mais do que seu próprio efetivo, e liberou uma centena de localidades italianas da ocupação alemã, sendo até hoje reconhecida na Itália pela fraternidade com que tratou os civis italianos, dividindo com eles sua ração nos duros meses daquele inverno. Dos 25.334 brasileiros enviados para o combate, 465 perderam lá suas vidas, e outros milhares foram feridos, enviados para tratamento no Brasil ou nos Estados Unidos. Os mortos da FEB foram inicialmente enterrados no cemitério de Pistoia, na Itália, mas em 1960 foram trasladados para o Rio de Janeiro, onde hoje descansam no Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial. O legado da atuação da Força Expedicionária Brasileira é o da capacidade, da adaptação e da superação de obstáculos, que comprovaram ao restante do mundo, em seu momento mais dramático, o valor e a coragem de um país chamado Brasil. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.